Amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de poder começar a palavra, gostaria de compartilhar com os irmãos, através do Ministério de Dança. Tem minha esposa, minha filha, graças a Deus. E o Ministério também lá da Bolívia, onde nós estamos congregando e levando a palavra do Senhor. Compartilhar um louvor que é de muita bênção. Ele está em espanhol. Talvez se você não entender muito, mas ele fala acerca da glória de Deus nas nossas vidas, amém? Quão importante é a glória de Deus nas nossas vidas, amém? Então, espero que os irmãos possam receber essa mensagem do Senhor para nós, amém? Pode apagar. Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá
Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A glória do Senhor que inunda as nossas vidas é a Shekinah do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos entrar também na palavra nesta noite. Quem que gosta de estudar a palavra, diga amém. A Bíblia diz que é o nosso alimento espiritual, verdade? É o nosso pão de cada dia, tem que ser a palavra do Senhor também, como nós necessitamos diariamente do alimento sólido, do alimento físico, necessitamos também desse alimento poderoso que é a palavra do Senhor. Você se lembra da palavra do domingo passado e domingo retrasado? Qual que era? Que horas são? No relógio de Deus, amém? E eu sei que foi uma palavra muito abençoada, ainda que no domingo anterior nós não estávamos aqui, estávamos com os pastores, com os bispos lá no Parque Santa Rita. Estávamos também ministrando a palavra lá, os nossos bispos. Mas eu gostaria de continuar nessa mesma linha, porque é um tema que o Senhor colocou no meu coração e eu acho que é muito importante na vida de cada um de nós, aqueles que estão nesse desafio de caminhar, essa caminhada cristã que Deus tem para nós, amém? E hoje o tema é o seguinte: o tempo de Deus para nós, amém? O tempo de Deus para nós. Fala assim, o tempo de Deus é bom demais. Se você é goiano igual eu, assim, do pé rachado, você fala, o tempo de Deus é bom demais, sou. Amém? É bom demais da conta, é bom demais da conta. E é verdade, aqueles que conhecem, estão no amor de Deus, sabem que não tem nada melhor que o tempo de Deus. Amém? Nós, seres humanos, somos guiados pelo tempo Cronos, não é verdade? Cronos, o cronômetro, as horas, os minutos, tudo determinado. Mas Deus não funciona, Ele não trabalha nesse tempo nosso, não é verdade? Ele trabalha no tempo que se chama Kairos. É o tempo de Deus, a eternidade de Deus. Não precisa do passado, do presente, do futuro. Deus está nesse tempo que é o tempo de Deus. Amém? Por isso nós declaramos, a palavra de Deus declara aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir. Amém? Então, Deus ele tem um tempo e o tempo do Senhor é perfeito nas nossas vidas. É perfeito no nosso ministério, é perfeito na nossa família. O ponto em questão é como se nós dependemos do Senhor para poder tomar as decisões corretas na nossa vida. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E antes de poder ler esse texto, eu queria te contar uma pequena historinha que eu tenho anotado aqui. Fala assim, uma vez uma mulher ficou enferma e lhe perguntaram se ela queria morrer ou viver. E ela respondeu, seja o que Deus quiser. Mas uma das pessoas que estavam ali perguntou, não, e se Deus deixasse para você decidir? O que você responderia? E ela respondeu, se Deus me deixasse escolher, eu voltaria a deixar com que Ele escolha por mim. Amém? Olha o coração desse personagem aqui na história dessa mulher. Estando enferma, ela podia falar, Senhor, eu quero orar, eu quero pedir oração para que o Senhor possa me curar. Não é verdade? Que pergunta mais tonta que alguém venha perguntar a uma pessoa que está enferma, a uma pessoa que está numa situação numa cama, num hospital, muitas vezes sem esperança pelos doutores, não é verdade? E que você pergunta para ela, você quer ser curada? Sim ou não? E essa mulher responde, não, eu não quero escolher, seja o que Deus quiser na minha vida. E essa é a oração mais sábia que nós, como seres humanos, podemos fazer para Deus. Senhor, o que o Senhor quer para mim, para a minha vida, para a minha família? Seja o que o Senhor quer. Eu não quero nem escolher. Porque a palavra diz assim, por mais que nós pensamos que estamos indo por um caminho que é bom, que parece bom para o ser humano, ainda assim é um caminho de quê? De perdição, de morte, diz a palavra em Provérbios, não é verdade? Mas só os planos de Deus são perfeitos na nossa vida. Só o caminho que Deus tem é perfeito nas nossas vidas. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 3, desde o versículo 1, fala assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Amém? E aí você pode ver os próximos versículos, ele continua mostrando essa analogia
mas dando ênfase que existe um tempo para todas as coisas nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós estamos muito apressados. Nós queremos correr mais do que as nossas pernas podem alcançar. Queremos dar passos que são gigantes e que muitas vezes não são para nós. Mas isso não acontece só com você, isso é com o mundo inteiro. Isso acontece com todas as pessoas no mundo, principalmente nos dias de hoje. Sabia que hoje existe estresse infantil, que as crianças já sofrem com a enfermidade do século, não é verdade? Que é o estresse, a enfermidade pós-moderna. Por quê? Porque ele já nasce com aquela pressão de que tem que estudar, já entra no colégio muito antes, não é? Antes, eu acho que entrava com 6 anos, né? Alguns até com 7 podia entrar. Não é? Agora não, agora aqui no Brasil, com quantos anos já entra? Com 4? Com 3 já tem que estar preparando, porque com 4 anos já tem que estar, né, com ritmo a 1000 por hora. Não é verdade? Então a gente já cresce e vive dessa maneira. A pressão daquele que está terminando o colégio, ele já tem que estar com a cabeça onde? Na universidade, na faculdade. Vai conseguir entrar? Qual vai entrar? Que carreira ele escolheu fazer? O que ele vai estudar? E é a pressão de todos os lados. No trabalho é pressão. Cada dia você tem que terminar as suas metas e por mais. Então você está com aquela pressão sempre em cima de você para poder alcançar novos objetivos e ser cada vez como máquinas. Eu gosto muito de futebol. Quem que gosta de futebol? É bom, né? A maioria dos brasileiros gosta. É interessante. Se você compara o futebol e vê o futebol lá na Europa, já viu? Eles são já quase máquinas, aqueles caras. É impressionante. A maneira que eles treinam, o futebol é a 1000 por hora. Aí você vê aqui no nosso estado, vê que é muito mais, né? O primeiro tempo está ali, eles até conseguem correr mais, o segundo já estão cansados. Já vai bem devagarzinho. Mas a exigência que eles estão lá na Europa é outra. É uma máquina praticamente, ele tem que produzir ali 100%, ele não tem o fator humano ali, ele tem que ser muito bom, muito acima da média. Porque senão vai vir outro melhor que ele e toma o lugar dele. Não é verdade? E nós crescemos desse jeito, querendo as coisas para ontem. Não é nem para agora, é para ontem, já tinha que estar feito. Não é assim? Mas no tempo de Deus não, o tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas. Aqui começa falando assim, tudo tem o seu tempo determinado. E Deus na vida de cada um de nós, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem as metas que Ele sabe que você vai alcançar dentro do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Amém? Quem é que é líder de célula? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Muitos irmãos. Que bênção. Amém? Eu não sei se já passou com você, mas às vezes você vê a célula do vizinho, né? Você vê a célula daquele outro irmão e fala, nossa, mas está boa demais, está muita gente, está avivada. O que eu vou fazer? Eu também tenho que correr atrás. Ou não sei se você já viu alguma vez a consagração de outra pessoa. Você fala, mas por que aquela pessoa foi consagrada e eu não fui até agora? E às vezes entra um desespero na gente de falar, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Para que eu vou viver isso? Meu tempo já chegou faz tempo, mas ninguém viu. Meu chefe ainda não percebeu. O tanto que eu estou trabalhando bem aqui na empresa, eu já deveria ser gerente faz tempo. E até agora nada. Como a gente fala lá na Bolívia, manacantio. Que não tem, não há, não pode. Manacantio, não tem como. Não é verdade? A gente pensa que já era as coisas tinham que acontecer. Isso é tão sério que muitas pessoas, incluso, chegam a ficar irritadas com Deus, ficar triste com Deus, ficar com raiva e falar, mas Deus parece que não está nem aí para mim, só quer abençoar outras pessoas, mas a bênção não chega para mim. Eu estou orando tanto tempo para acontecer isso, aquilo na minha vida, na minha família, e não acontece até agora. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um tempo perfeito na sua vida, amém? No seu ministério, na sua família. Abre a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 32. O ser humano realmente é um ser incrível, né? Como tem a capacidade de ser muito abençoado e de ser próspero, tem também a capacidade de reclamar da vida, reclamar das bênçãos e perder muitas das bênçãos do Senhor, não é verdade? O livro de Êxodo, capítulo 32, eu lembrava
dessa história que é muito interessante do povo de Deus. Êxodo capítulo 32. Aqui. Quando nós vemos aqui a história do povo judeu, o Senhor com eles, vem a questão, aquele aspecto as 10 pragas no Egito, vocês lembram? Aí depois que sucede tudo aquilo, o Senhor os leva por um caminho, de repente esse caminho era um beco sem saída, eles chegam no mar, não é? Eles chegam no mar, aí Moisés ora e Deus abençoa e fala, peraí, vou fazer isso aqui, abre o mar diante dos olhos deles, eles cruzam o mar, passam totalmente seco, salvos pelo poder do Senhor, aí vem um exército de Faraó, cai no mar, o mar fecha outra vez e morrem uma multidão ali de soldados do Faraó e o próprio Faraó, não é verdade? Aí logo o Senhor chama para poder falar com o líder deles, para falar com Moisés. Moisés sobe no monte para buscar a presença do Senhor, buscar o rosto do Senhor. Ele tinha uma experiência incrível com Deus. Aí de repente ele está lá e passam 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. E não aparecia o líder deles. Aí entra esse versículo aqui que fala assim, mas vendo... O versículo 1 do capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, fala que Deus demorava em descer, como Moisés demorava em descer do monte, eles buscam um plano B. Deixa tudo para trás, tudo que aconteceu, como que não foi nada. As pragas, o cuidado de Deus quando o anjo passa, na verdade, nas casas e matava todo o primogênito da casa do Egito. E foi salvo, eles não reconheceram nada disso. Os milagres de Deus, passar no mar, que o mar se abra diante dos olhos deles, não reconheceram o poder, o cuidado de Deus na vida deles. Falam, não, sabe o que? Moisés está demorando demais. Está demorando muito. Já vai 40 dias. Deve ter acontecido alguma coisa. Um leão atacou ele lá, não sei. Um urso pegou ele lá no monte. Vamos fazer um Deus aqui para a gente? E Arão ainda vai na conversa fiada do povo, na voz popular, e faz um bezerro de ouro para eles adorarem. Por quê? Porque eles acharam que estava demorando muito. Quantas vezes a gente perde muita bênção na nossa vida porque a gente pensa que Deus está demorando? Quantas vezes você já orou declarando um milagre na sua vida, não sei, em qualquer área da sua vida, e fala, não, mas eu não escuto a resposta de Deus. Por que Deus não faz rápido? Não é verdade? A gente questiona Deus assim, por que Deus não faz? Se Ele tem um controle, se Ele é todo poderoso, omnisciente, onipotente, omnipresente, por que Ele não resolve a situação? Nada é difícil para Deus, não é verdade? Deus pode fazer isso e tudo está feito. Na criação Ele só falou, Ele só declarou, Ele só ordenou o poder da palavra. E tudo se fez. Amém? E a gente fala, Senhor, mas por que as coisas não acontecem? Deus está no controle das nossas vidas. E o tempo de Deus não demora e nem é rápido. Como é que é o tempo de Deus? É perfeito, é maravilhoso. É exatamente o que o Senhor quer para nós. Olha aqui, o que devemos fazer quando o Senhor fica em silêncio diante das nossas necessidades? Você já se fez essa pergunta? O que devemos fazer quando o Senhor fica em silêncio diante das nossas necessidades? Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo muitas vezes coisas muito, muito sérias na nossa vida que orávamos com a minha esposa e falávamos, Senhor, por favor. Quando nós fomos para a Bolívia, no ano de 2007, foi o ano do silêncio de Deus na nossa vida. A gente não entendia o porquê, mas Deus fechou a boca com a gente. E não tinha nenhuma palavra e não falava com a gente. Continuava orando, buscando ao Senhor. E chegamos lá e as portas, em vez de abrirem, se fecharam. Você acredita nisso? A gente fala, mas se Deus está no controle, por que algumas portas se fecham? Aí entra aquela música que a gente canta, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Amém? E Deus abre outras portas. Mas às vezes tem momentos nas nossas vidas que as portas se fecham.
E nós chegávamos lá e falávamos, Senhor, mas conversava com a minha esposa e falava, Deus, por que isso? A gente veio, a gente escutou a tua voz, o Senhor nos mandou vir até aqui, aí de repente a gente chega aqui, aí o trabalho que tinha aqui, que já estava definido, não tinha, acabou, tudo desmoronou. A situação foi totalmente diferente do que a gente pensava. A gente queria chegar na igreja, queria trabalhar para o Senhor, mas assim, não dava, as coisas não davam. Sabe, como a gente diz, não tinha química. Não dava, não funcionava nada para a gente. A coisa ficou fechada, ficou trancada ali. E nós orávamos, estivemos orando todo o primeiro ano. Aí teve uma visita que foi maravilhosa de algumas bispas do ministério que trabalham na área de libertação, bispa Ione, né, muitas delas, esqueci o nome das outras. Vera, né, são as pessoas maravilhosas, não sei se vocês já conheceram. Mas elas foram lá para um trabalho missionário e para alguns cultos, né, uma campanha de libertação na igreja. E a gente teve normal, o primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia já finalizando a campanha, ajudando no serviço da igreja, no louvor, na adoração, com a palavra, tudo normal, tudo normal. Até que o Senhor nesse dia falou, no último dia, quando já estavam para ir já as missionárias, as bispas, já estavam voltando outra vez para o Brasil, aí o Senhor falou, aí veio uma palavra profética de Deus que era assim, meus filhos, o silêncio de Deus acaba aqui, e as portas do Senhor agora se abrem, porque vocês passaram na prova. Amém? Então, onde a gente já não estava vendo esperança e orava, e quase ao ponto, irmãos, de murmurar, de falar, mas espera aí, o que está acontecendo? O que está de errado? Por que Deus não quer falar? E aí vem a palavra de Deus que é realmente um refrigério na nossa alma, não é? No nosso espírito, traz uma alegria, um gozo tão maravilhoso. É escutar a voz de Deus. Quem aqui já escutou a voz de Deus, fala amém. A voz de Deus é maravilhosa, os planos de Deus são maravilhosos. Aí a partir daquele momento, irmãos, foi como o milagre da água para o vinho. As portas se abriram, as bênçãos começaram a chegar imediatamente nas nossas vidas. O trabalho, já consegui um trabalho, que até então a gente estava vendendo salgadinho nas feiras que tem lá. Todo esse primeiro ano, muito difícil para a gente mesmo. Aí as portas se abriram na igreja, no ministério, nossa relação no casamento ficou melhor, em todas as áreas. Aí eu entendi esse aspecto que é, às vezes, o deserto de Deus na nossa vida. É quando a gente ora e quer que as coisas aconteçam imediatamente, mas ainda não é o tempo. Porque Deus, Ele tem todas as coisas para colocar nas nossas mãos, mas nós não temos muitas vezes a maturidade para receber. Tem um texto na palavra que fala, vocês sendo pais sabem dar boas coisas, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, que não é ser humano, não é verdade? Quanto mais Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Pai, quanto mais Ele não dará boas dádivas para os seus filhos, não é verdade? Então Deus tem bênçãos grandes nas nossas vidas. Deus tem a solução, Deus tem a resposta para a oração que você está fazendo para Ele, para aquele desafio que você fez com o Senhor, para aquela meta que você traçou diante de Deus, Ele tem uma resposta. Só que o problema não é a resposta, o problema é se você está preparado para receber o que vem de Deus. Você aqui daria um carro do último modelo para seu filho de 13 anos dirigir? Você faria? Deus também não faz. Ele não daria, porque isso se chama irresponsabilidade, se chama imprudência, não é? Não vai ser bênção. Não é que o carro não seja uma bênção, é que não é bênção nesse momento, na nossa vida. Da mesma maneira, Deus trabalha conosco, irmãos. Ele tem bênçãos preparadas na nossa vida, Ele tem a resposta da oração que a gente está pedindo. E é isso em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes você está orando por uma pessoa enferma, para que Deus possa curar ela? E a gente vem com com o Espírito do Senhor através das nossas vidas e oramos e impomos as mãos, como diz a palavra, oramos, declaramos em nome de Jesus. Ainda citamos as Escrituras, Isaías 53, Senhor, nós tomamos a autoridade da Tua palavra. Amém. Mas será que a gente chegou a perguntar, Senhor, qual é a Tua vontade? Lucas, abre aí, livro de Lucas no capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42.
uma oração poderosa de Jesus Cristo para o Pai. Amém? Você se lembra dessa oração, eu tenho certeza, porque aquele momento que Jesus está já sofrendo, ele está sentindo o que vem por diante, que é a cruz. Ele não podia fugir, ele não queria fugir disso, mas ele sabia o que significava toda a dor que ele tinha que passar. E aí ele começa a orar para Deus e fala assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? E naquele momento de dor, de tribulação ali que Jesus estava passando, que ele sabia que esperava a morte, ele tinha que passar aquele caminho. E não era só chegar e encontrar-se com a morte, senão que ele tinha que sofrer, tinha que levar a coroa de espinhos, tinha que levar os chicotes, todavia, que era segundo a lei. E é mais, ainda recebeu mais do que merecia segundo a lei, não é verdade? Ele sabia de tudo isso, então ele ora e fala: Senhor, tem como a gente deixar isso para depois, não? Pode passar esse cálice, não? Isso que ele estava falando para o Pai. Senhor, não tem como aliviar um pouquinho, não? Isso é forte, isso é muito dolorido. Ele sabia, ele estava sentindo na própria carne o que tinha. Mas ele termina a oração dele com algo poderoso, falando: Senhor, mas não faça a minha vontade, mas se não, faz a tua vontade. Amém? E graças a Deus por isso, porque ele foi fiel e ele obedeceu ao Pai até o último, até o sumo, não é verdade? E por isso nós estamos hoje aqui, senão não estaríamos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a nossa oração tem que ser a vontade de Deus em nós. Ainda que você não entenda. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos. Você pode falar: não, mas aqueles líderes, aqueles que já têm 20, 30, 40 anos de cristãos, os pastores, os apóstolos, os bispos, eles sabem, porque eles já viveram muita coisa. Quantas coisas eles passam na vida que não entendem o porquê, que não sabem o porquê, e para que a gente vai perguntar para Deus? A gente não sabe, os planos de Deus são perfeitos. E nós muitas vezes queremos entender, não é? O presente, queremos entender aqui e agora as coisas que Deus faz. E isso não é possível. Porque não cabe a nós, a nossa mente ainda seria muito pequena para entender os propósitos eternos de Deus. Não é verdade? Mas lá no final a gente entende o que Deus tinha. E quantas vezes você já não pensou assim: olha, mas olha, você até ri depois da brincadeira, você fala: olha tudo que eu passei lá atrás, olha o que Deus fez, olha a bênção de Deus, como que ela chegou. Demorou? Talvez demorou na sua opinião ela demorou, mas a bênção chegou. Sim ou não? Deus é fiel. Deus é fiel. E não falta nada para aquele que é justo, para aquele que caminha no Senhor. Tem uma opinião, vamos dizer assim, muito bonita do rei Davi. Ele falou assim: eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? Em outras palavras, em toda a vida dele, um homem, não estamos falando de qualquer pessoa, de uma pessoa que alcançou a sabedoria no Senhor, que foi um vencedor no Senhor. Amém? Um homem chamado segundo o coração de Deus, não é verdade? E ele dá uma declaração tão forte como essa: nunca vi um justo mendigar o pão. E nem a sua descendência também, não é? Continuação do versículo. Olha a coisa mais linda. Porque Deus cuida do seu filho. Você pode passar situação difícil na sua vida e falar: agora sim não tem saída. Mas sempre tem uma saída. Sempre tem uma resposta de Deus. Amém? Vamos lá no livro de Salmos, no capítulo 34. Salmo 34. Então, o que nós devemos fazer quando Deus fica em silêncio diante das nossas necessidades? Tem uma música que eu gosto muito da Cassiane. Uma partezinha dessa canção fala assim: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. Ele pode, em determinado momento na sua vida, estar em silêncio, talvez hoje mesmo. Ele pode estar em silêncio na sua vida. Você pode estar orando e ainda não escutar, não ter um discernimento claro da voz de Deus na sua vida. Mas Deus está no controle, Ele está trabalhando. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está trabalhando. Pode ser que esteja em silêncio, mas Ele está sempre trabalhando. Amém? Deus está sempre trabalhando.
Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, declara isso que é maravilhoso, fala: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está atento ao clamor do seu filho. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia, não pare de buscar a face do Senhor. Amém? Porque Ele é bom conosco. Livro de Jeremias, no capítulo 33, também declara isso. Fala: clama-me a mim. Amém. Deus escuta o nosso clamor, Ele responde o nosso clamor. Mas o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Deus não vai demorar. E Deus não vai se esquecer do que você precisa. Só que às vezes esse processo que nós precisamos chegar no nível que Deus está buscando. A nossa vida nada mais é que uma escola espiritual. É ou não é? A nossa vida é uma grande escola, é um grande seminário espiritual. Começou lá, quando você aceitou o Senhor Jesus, e só vai terminar na glória. Só vai terminar na glória. Paulo declarou isso. Ele falou: eu prossigo essa carreira, essa corrida até a meta. Mas só vamos alcançar realmente os propósitos eternos do Senhor já na glória com Deus. Vamos continuar crescendo, conhecendo quem é Deus, a integridade de Deus, o caráter de Deus. Amém? Esse é um processo na vida do cristão. Ninguém pode declarar que já alcançou, porque leu a Bíblia uma vez, 10 vezes, 100 vezes. É um processo de amadurecimento espiritual que o Senhor tem nas nossas vidas. Já estamos terminando. Aí mesmo no livro de Salmos, lá no capítulo 40... Vamos a alguns versículos adiante. Salmo capítulo 40, versículo 1 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? O versículo lá no Salmo 34 falava: eu clamo ao Senhor e Ele me escuta. Agora fala: e Ele respondeu. Eu clamei, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que bom saber que Deus escuta o nosso clamor, que Deus escuta as nossas necessidades. Amém? Que bom é saber que Deus está no controle. A palavra declara que nenhuma folha pode cair de uma árvore se não é a permissão do Senhor. Deus nunca vai deixar de estar no controle. Pode ser que Ele esteja assim em silêncio. Então sabe qual que é a resposta? O que você deve fazer quando Deus está em silêncio? Perseverar no propósito. Amém? Persevera no propósito, persevera no que Deus tem para a sua vida, porque no momento de Deus vai chegar. Só que não é daquele verbo de esperar, né? Vou cruzar os braços, vou esperar, alguma hora vai chegar. Como é que o cristão espera, irmãos? Como? Orando. Buscando primeiramente o reino de Deus, Mateus 6, 33. Porque as demais coisas o serão acrescentadas. Deus é bom. Deus é bom. Ele não fica com raiva, não fica irritado, já não se acende a ira do Senhor sobre nós. Se acende ainda sobre o mundo a ira do Senhor. E virá no juízo final. Amém? Mas sobre nós não. Nós já somos comprados pelo sangue do Senhor. Nós já somos filhos. A palavra diz que temos a potestade de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Aleluia!